Olá pessoal, bom, estamos agora indo para o último vídeo, para a última pré-aula do nosso curso de Lógica e Matemática voltado para os alunos do curso Ciência da Computação da Universidade Estadual Vale do Acaraú. Bem, nessa nossa pré-aula, nesse nosso vídeo, eu vou apresentar para vocês alguns teoremas e a demonstração, ou melhor, a prova desses teoremas. Esses teoremas serão empregados por vocês em vários procedimentos de cálculo da álgebra booleana, certo? Isso daí a gente vai ver nos exercícios, nas listas de exercícios e também no nosso momento síncrono, tá certo? Nesse momento que a gente vai detalhar mais isso daí para vocês. Bem, esses axiomas que vocês vão conhecer agora, aliás, a gente vai começar o nosso último passeio, né? Esse nosso último vídeo, revisando aqueles 9 axiomas que a gente viu no vídeo passado. No último vídeo eu apresentei para vocês já nos finalmente um conjunto de 9 axiomas que são utilizados para dentro da álgebra booleana, né? Se uma determinada álgebra esses 9 axiomas são válidos para essa álgebra, então aquela álgebra é uma álgebra booleana, correto? Bem, logo em seguida eu vou começar a detalhar com vocês algumas provas, certo? Alguns resultados, e esses resultados serão acompanhados da sua prova, ou melhor, sua demonstração. A demonstração é algo que é muito importante para qualquer estudante de ciência da computação, principalmente aqueles estudantes de ciência da computação que desejam enveredar no campo mais teórico, né? No campo mais matemático da ciência da computação, porque fatalmente nos seus estudos futuros, né? Não somente aqui na graduação, mas também na pós-graduação, você se verá diante de uma situação em que lhe será exigido, lhe será cobrado a realização de provas, certo? Porque, como eu já tinha falado para vocês em vários momentos desse nossa disciplina, em matemática a gente não trabalha com fé, a gente trabalha com a prova. Então, se eu digo alguma coisa, né, eu preciso demonstrar aquilo que eu estou dizendo, não é simplesmente a minha palavra que vai valer, né, como testemunho de que aquilo que eu estou falando é correto, é verdadeiro, tá certo? Então, essas demonstrações que vocês vão ver aqui, elas são demonstrações relativamente simples, mas que nós iremos aprofundar esse estudo das demonstrações na disciplina de matemática discreta no segundo período, que vocês vão ver comigo também, certo? Então, quando a gente chegar em matemática discreta, a gente vai aprofundar essa noção de prova, vocês vão conhecer outros mecanismos de demonstração, certo? E assim refinar mais o conhecimento de vocês. Então, esse conhecimento agora, o que eu vou apresentar para vocês, é mais para você já sentir o gostinho do que é uma demonstração. Inicialmente, uma demonstração pode parecer algo complexo e complicado para muitos de vocês, certo? É natural, não fique aflito achando que só você é que acha demonstração difícil. Não, quase todo mundo que é apresentado a primeira vez uma demonstração, né, como fazer uma demonstração, sente dificuldades, salvo alguns cérebros privilegiados que povoam este planeta, certo? Mas a maioria das pessoas sente dificuldade. Bem, o que é que eu peço a vocês? Se não entendeu da primeira vez, volta o vídeo e assiste de novo, tenta fazer você mesmo sozinho, certo? Tenta buscar outras demonstrações, tá bom? E outra coisa, ao longo desse vídeo eu não vou trabalhar com todos os slides que eu preparei para esse momento, certo? Eu vou deixar alguns para o nosso momento síncrono e também para a gente poder exercitar mais. Então, esse vídeo é mais para que vocês tenham uma ideia do que são demonstrações e também vocês já começarem a treinar a fazer suas próprias demonstrações, tá bom? Bem, vamos agora aqui para o nosso slide, certo? Para a gente começar a nossa revisãozinha, beleza? Bom, temos aqui o nosso conjunto de axiomas e, novamente, aquele texto que mostra, né, que mais ou menos define o que vem a ser uma álgebra de Boolean, né? Então, ele diz ali que dizemos que um sistema algébrico formado por um conjunto de símbolos, né, um conjunto de operandos, né, e as duas operações de soma e de multiplicação, né, isso daqui é uma álgebra de Boolean quando e somente quando,
né, para todo A, B e C que pertence a esse símbolo, né, ou melhor, pertence a esse conjunto, né, aqui são valores, valem os axiomas abaixo, né, são 9 axiomas. Vamos só revisar aqui rapidinho esses 9 axiomas para que a gente não perca muito tempo. Então, no axioma 1 e no axioma 2, eu estou simplesmente mostrando que o conjunto B de símbolos da minha álgebra de Boole ele é fechado nas operações de soma e multiplicação. Lembrando que quando eu digo que um determinado conjunto é fechado sobre determinada operação, significa que daquela operação, né, eu vou obter um elemento do próprio conjunto, certo? Então, eu tenho aqui o conjunto B. Se eu fizer a soma de A mais B, eu vou obter um outro elemento de B. Se eu fizer a multiplicação de A e B, eu vou obter um outro elemento de B. Não é um elemento diferente do conjunto B. Bem, o axioma 3 e o axioma 4 é a comutatividade, né, a propriedade da comutatividade, e mostra que tanto faz eu escrever A mais B como B mais A, a igualdade se mantém, da mesma forma que A vezes B é igual a B vezes A, certo? Essa propriedade da comutatividade, ela parece assim bastante trivial, certo? E que às vezes você, não vou usar isso nunca, mas você vai usar sim, não se preocupe não. Os axiomas 5 e 6 são as propriedades da distributividade, ou seja, eu estou distribuindo a operação de soma sobre a operação de multiplicação, isso no axioma 5, e no axioma 6 eu estou distribuindo a multiplicação sobre a operação de soma, tá bom? Então vejam aqui como é uma igualdade, é outro detalhe importantíssimo que é preciso a gente frisar bem nesse momento. Como é uma igualdade, é uma via de mão dupla, ou seja, se eu tiver isso daqui e eu precisar disso daqui, né? Ou seja, eu precisar colocar o A em evidência e eu tiver como ponto de partida isso daqui, então tranquilamente eu posso estabelecer essa igualdade, certo? E isso vale tanto para o axioma 5 como para o 6 também. No axioma 7 e no axioma 8, eu tenho o elemento neutro de cada uma das operações, no caso, a operação de soma e a operação de multiplicação. O elemento neutro da soma é o zero, assim como é o mesmo elemento neutro da soma na aritmética básica, e o elemento neutro da multiplicação na álgebra booleana é o 1, que é o mesmo elemento neutro da aritmética básica, certo? E para finalizar, para a gente fechar isso daqui, nós temos o axioma 9, que fala do complemento, né? Então esse A' ele é o complemento de um determinado A. Então para cada A pertencente ao conjunto B, existe, né, lembre-se do Ezinho ao contrário, que é o nosso quantificador existencial, da álgebra, aliás, da lógica de predicados, perdão. Então existe um elemento A' pertencente também ao conjunto B, tal que A mais A' é igual a 1 e A vezes A' é igual a 0, certo? Então vejam que se eu tiver um elemento A e o seu complemento, e eu pegar esses dois elementos e fizer a operação de soma, eu estarei obtendo o valor 1. Em outras palavras, eu também posso dizer o seguinte, se eu tiver o valor 1 e precisar desses elementos aqui, eu posso tranquilamente substituir 1 por A mais o seu complemento. Da mesma forma, se eu tiver um 0 e precisar de A vezes o seu complemento, eu posso efetuar essa substituição tranquilamente. Esse é o grande barato das igualdades, né? Então você não pode esquecer que toda igualdade é uma via de mão dupla, tá bom? E a gente utilizou muito esses princípios de substituição lá nas nossas provas, na lógica proposicional, na lógica de predicados, né? Entendido? Bom, agora a gente vai passar para o outro momento, que é a gente conhecer os nossos axiomas, aliás, as nossas provas, perdão, certo? Então, compreendido aí os axiomas, vamos agora para nosso conjunto de provas. Bom, pessoal, então nós vamos começar agora nossos teoremas e nossas provas. O primeiro teorema que a gente vai conhecer é um teorema relativamente simples, mas muito importante para o processo que a gente vai desenvolver já já, a partir do segundo slide. Então, nós temos o seguinte, o teorema 1, também conhecido como princípio da dualidade, ele nos diz que todo resultado dedutível dos axiomas de uma álgebra de Boole permanece válido se nele trocarmos o operador de soma pelo operador de multiplicação e 0 por 1 e vice-versa. Ou seja,
nós vamos começar com uma determinada prova. Vocês vão ver nessa prova que nós vamos fazer uma prova para um determinado conjunto de operações, mas que essa prova é válida também se eu simplesmente trocar onde tiver soma eu colocar multiplicação e onde tiver zero eu colocar 1 e vice-versa, tá certo? Então eu vou apresentar, né, nesse primeiro momento uma prova aqui no slide, né, e em determinados teoremas a gente poderá apresentar outra prova lá na nossa lousa digital, tá bom? A prova do teorema 1 é um texto, né, relativamente simples e que dispensa maiores comentários aqui. Vocês estão vendo aí na tela, não precisa eu ler para vocês também, tá bom? E agora a gente vai começar a ver uma primeira prova. Uma outra coisa, em alguns teoremas nós podemos utilizar resultados de outros, ou seja, eu posso simplesmente, quando eu estou fazendo uma demonstração ou uma prova de um teorema e uma determinada etapa já foi provada através de outro teorema, eu posso simplesmente pegar o resultado daquele teorema anterior e aplicar nessa minha nova prova. Esse é o grande barato dos teoremas em matemática, é isso, tá bom? Então não precisa também, quando eu aplico um determinado teorema, eu tenho que novamente demonstrar aquele teorema que eu estou aplicando numa outra demonstração, senão a demonstração fica gigantesca, fica uma coisa assim e até deselegante e confusa, tá bom? Então, dito isso, visto aqui o nosso primeiro teorema, vamos agora para o próximo teorema, que é o teorema 2. É um teorema que afirma que A mais A é igual ao próprio A e que A vezes A é igual ao próprio A também para todo A pertencente a B. Gente, nós havíamos, no nosso último encontro síncrono, estabelecido uma certa equivalência entre o operador de soma da lógica, aliás, da álgebra booleana, desculpe, e o operador de multiplicação, né, com os conectivos da disjunção da lógica proposicional e da conjunção da mesma lógica proposicional, certo? Vocês devem estar lembrados que quando eu tinha uma determinada fórmula, né, isso até é das equivalências notáveis que a gente viu, certo? Eu tivesse P conjunção P é igual ao próprio P, ou P disjunção P é igual ao próprio P, que é o que a gente está vendo aqui no teorema 2. Então a partir daí a gente percebe como a lógica proposicional, né, que é a nossa chamada lógica clássica, ela realmente é importante para todo o conjunto de conhecimentos que a gente vai adquirindo ao longo da disciplina. Bem, gente, então vamos lá. Preste atenção aqui, ó. Aqui eu estou dizendo que A mais A é igual ao próprio A. Isso daqui parece super trivial, certo? Mas de onde é que veio esse resultado? Foi simplesmente eu disse que A mais A é igual ao A e pronto, assim eu vou aceitar de boa, vou simplesmente aceitar isso como sendo um ato de fé? Não. Em matemática, como eu já disse uma vez para vocês, inclusive nesse vídeo, nós não trabalhamos com fé. A gente tem que demonstrar aquilo que a gente fala, tá bom? Então acompanhe. E outra coisa, geralmente, e principalmente quando nós estamos no ensino médio ou no ensino fundamental, e estamos estudando matemática, em geral as pessoas, né, nossos professores, apresentam para nós os resultados, mas nunca nos é apresentado como é que se chegou àqueles resultados, correto? Bem, às vezes a gente também não tem muita maturidade matemática para poder aceitar esse tipo de conhecimento. É tanto que vocês começam a ver isso em algum momento do ensino médio, né, já mais possivelmente, e acho que nem todos os colégios aplicam isso, mas principalmente no ensino superior, quando você está aqui no curso da área de exatas, né? Então é importantíssimo você saber como é que se obteve esses determinados resultados. E é isso que a gente faz através de uma prova, tá bom? Vamos voltar para cá. Então, vamos lá. O que nós temos aqui? A minha prova é composta de várias igualdades, certo? Isso daqui é uma prova direta, ok? Então, observem que desse lado aqui eu coloquei os nossos axiomas, tá certo? Então aqui eu tenho o axioma 8, axioma 9, 5, 9 novamente e o axioma 7. Observem que eu posso utilizar o mesmo axioma várias vezes no decorrer de uma prova. Essa prova aí, ela foi construída usando apenas axiomas, mas eu posso, como eu falei ainda há pouco para vocês,
utilizar outros teoremas no processo de demonstração, tá bom? Vamos então entender aqui a parada como é bacana. É uma coisa assim, quando você entende isso daqui, você fica, uau, né? Acha aquilo ali fantástico mesmo. E sem falar que isso contribui para o seu amadurecimento matemático. Quanto mais você compreende demonstrações, mais maduro matematicamente você vai se tornando, tá certo? Tá bom? Ok? Então vamos lá. Nós temos aqui A mais A, que é o meu início, e esse A é o meu destino, é onde eu quero chegar. Ou seja, como é que eu comecei em A mais A e cheguei até nesse próprio A, certo? Como é que isso aconteceu? Bem, eu fiz isso, né? O autor do livro, na verdade, fez isso, utilizando alguns axiomas da minha álgebra booleana. Ele começou com o axioma 8. O que o axioma 8 diz para a gente? O axioma 8 diz o seguinte: se eu tiver uma determinada fórmula A, um determinado A, e multiplicar por 1, eu tenho o próprio A, certo? Só vocês darem uma volta. Vou até voltar aqui o slide para a gente confirmar isso aqui, certo? Então vamos lá. Então, aqui, ó. Então, o axioma 8, ó, existe um 1 pertencente a B, tal que para cada A pertencente a B, 1 vezes A é igual a 1, A vezes 1 é igual a 1 vezes A, que é igual ao próprio A. Então, é o nosso chamado elemento neutro, correto? Bom, voltemos para o nosso slide e vamos lá. Então, o que é que quando eu aplico o axioma 8 nessa demonstração, eu não estou ferindo essa igualdade aqui. Essa igualdade aqui se mantém. Então, é outra coisa importante. Você não pode ferir, você não pode romper essa igualdade durante uma demonstração. No caso dessas demonstrações que envolvem igualdade, correto? Existem demonstrações que envolvem desigualdade? Existe, mas esse é assunto para outro momento. Bem, com a aplicação do axioma 9, o que é que nós fizemos? Nós vimos no axioma 9 que se eu tiver A e eu somar com o seu complemento, eu vou obter 1, certo? Vou até voltar aqui ao axioma 9. Vejam bem, ó, para todo A pertencente a B, existe um A' que pertence a B também, tal que A mais A' é igual a 1. Gente, o que eu acabei de fazer aqui foi simplesmente o seguinte: eu peguei aquele trecho da igualdade do axioma 9, né, que diz que A mais A' é igual a 1, e eu trouxe ele para cá porque substituí esse 1 por A mais A', certo? Mas eu substituí como? Através do axioma 9. Então aqui bastou aplicar o axioma 9 e pronto, eu fiz a substituição. Bem, na linha seguinte, eu apliquei o axioma 5 e substituí toda essa estrutura aqui, ó, certo? Por essa outra. Ou seja, eu coloquei o A em evidência, certo? Que a gente já viu isso muito no ensino fundamental, lá no ensino médio, essa história de colocar o X em evidência. Não é nenhuma novidade para vocês. Então, quando eu coloquei o A em evidência, significa que eu apliquei o axioma 5. Né? Vocês devem lembrar, até vou voltar aqui o slide, que no axioma 5 e em outros axiomas que envolvem igualdade, eu disse para vocês, olha, é uma via de mão dupla. Então, se eu tiver isso aqui, ó, a mãozinha aqui passando, se eu tiver isso aqui e quiser substituir por isso, eu posso fazer. O que é que nós fizemos? Nós tínhamos isso daqui e nós substituímos por isso. Né? Aliás, nós tínhamos esse que foi o axioma 5, desculpa, tá certo? E a gente simplesmente substituiu por isso, ou colocou o A em evidência. Voltemos para o slide. Bem, quando a gente chega nesse ponto aqui, o que é que nós observamos? Que A vezes A', isso daqui é mencionado onde? É mencionado lá no axioma 9, certo? Então eu posso tranquilamente pegar esse A vezes A', que A vezes o complemento de A, substituir por 0, aplicando o que? O axioma 9. Observem, turma, que aqui o que eu fiz, né, ao aplicar o axioma 9 foi o inverso do que eu havia feito nessa linha anterior. Nessa linha anterior eu tinha 1 e substituí por A mais A', né, e isso está lá no axioma 9, tranquilo. Aqui nessa outra linha eu tinha A vezes A' e substituí por 0, também aplicando o axioma 9. Bem, dando continuidade. Quando eu obtenho esse resultado, aí eu me lembro que no axioma 7 diz que se eu tiver um A e somar com 0, né, o 0 é o elemento neutro da soma, eu vou ter o próprio A. Então, esse A aqui surgiu a partir da aplicação do axioma 7. Tá certo? Então, vejam que
Tudo isso daqui, ó, são passos que eu fiz utilizando cada um dos axiomas que a gente viu lá no primeiro slide. Logo, portanto, né, A mais A é igual ao próprio A. Tá, massa, beleza. Mas bem aqui no teorema 2, ele está dizendo que A vezes A é igual ao próprio A, certo? E eu apresentei a prova somente dessa parte aqui. Bem, aí o que é que a gente pode fazer? A gente vai aplicar o princípio da dualidade, certo? Então, no princípio da dualidade, o que é que ele dizia? Vamos voltar aqui para ele. Todo o resultado dedutivo dos axiomas de uma álgebra de Boole permanece válido se nele trocarmos mais por multiplicação e 0 por 1 e vice-versa. Ok? Então, o que nós vamos fazer agora é ver a demonstração disso daqui, que eu simplesmente vou aplicar o princípio da dualidade e vocês vão ver que praticamente são os mesmos axiomas que a gente vai utilizar. Tá certo? Vamos aqui para a nossa lousa digital e aqui fica mais fácil a gente trabalhar também. Beleza? Gente, é o seguinte. O que é que nós temos aqui? Nós temos aqui o nosso A vezes A igual a A, que é do nosso teorema 1. Aliás, teorema 2, desculpa. O teorema 1 é o teorema da dualidade. Certo? E nós temos aqui, deixa eu só mudar aqui a cor da canetinha. Opa, pronto, amarelinho. Então, nós vamos começar a nossa prova, certo? Então, eu vou estabelecer aquela igualdade. Primeira coisa que eu vou fazer é, eu tenho A vezes A, eu vou utilizar o elemento neutro lá do axioma 7, né? Como aqui eu tenho multiplicação, eu vou somar essa multiplicação com o zero, porque é o elemento neutro da soma, né? Isso daqui não afeta em nada esta igualdade, ou seja, isso daqui continua sendo igual. Beleza? Bem, na próxima linha, eu aplico o axioma 9, que a gente já aplicou coincidentemente também na mesma linha, lá na demonstração anterior, e substituo esse zero por A vezes A', que é o nosso, que diz o axioma 9, certo? No axioma 9, eu posso pegar zero e substituir por isso daqui. Observem que esse A vezes A, ele permanece o mesmo aqui, ó, bem bonitinho, tranquilo, intocável. Bem, com esse resultado aqui, eu vou colocar o A em evidência, aplicar o axioma 6, que é a distributividade da multiplicação sobre a soma, e obtenho esse outro resultado. Correto? Bem, chego a essa linha, observo aqui A mais A', lembro do axioma 9, que é o axioma do complemento, substituo A mais A' por 1 e aplico o axioma 8, que me diz o seguinte, que é o axioma do elemento neutro da multiplicação. 1 vezes A, que é igual ao próprio A, e aí, como queremos demonstrar, né, ou simplesmente esse quadradinho, ou CQD, chegamos à nossa demonstração, correto? Então, turma, aí nós vimos a demonstração do axioma, da outra parte do teorema 2. Desculpa, eu falei axioma, mas na verdade era do teorema 2. Correto? Bem, vamos agora ver mais um teorema. Ok? Vamos aqui ver mais um teorema para a gente poder exercitar mais um pouco. Nesse teorema, o teorema 3, ele diz que se eu pegar um elemento e somar com 1, eu vou ter o 1. Se eu pegar um elemento e multiplicar por 0, eu vou ter o 0 para todo elemento A pertencente ao conjunto B. Ok? Lembre-se que esse conjunto B é o conjunto que é um dos componentes de uma álgebra de Boole. Tá bom? Então, observemos aqui a nossa prova. A nossa prova está bem tranquila. Eu tenho A mais 1, então essa soma aqui eu vou multiplicar por 1 para manter essa mesma igualdade, aplicando o axioma 8. Certo? O que é que isso lhe faz lembrar? Vamos só recordar aqui na nossa luzinha digital, né? É que em determinado momento a gente utilizou o axioma 8, 1 vezes A, tá certo? Voltemos para cá. Bom, logo em seguida eu substituo esse 1 por A mais A', aplicando o axioma 9, né, que é o axioma do complemento, tá certo? Logo depois, na linha seguinte, aplico a distributividade, certo? Ou melhor, distributividade não, eu coloco um A em evidência. Se eu estivesse fazendo outro movimento, aí sim eu estaria distribuindo, mas aqui
Aqui o A já está distribuído, né? A soma já foi distribuída sobre a multiplicação. O que é que eu vou fazer? Justamente o inverso, certo? O outro lado da igualdade lá do axioma 5. E eu obtenho isso daqui, certo? 1 vezes A, todo mundo sabe que é A. E aí eu chego a esse resultado. A mais A é igual a 1. E aí, turma, ó, cheguei aonde eu queria chegar, que é esse 1 aqui, esses 3 pontinhos, eles significam, portanto, A mais 1 é igual a 1. Gente, com isso daqui, certo? Com esses 2 teoremas demonstrados, eu queria encerrar esse vídeo, né? E deixar os demais teoremas para serem demonstrados no nosso encontro síncrono, tá bom? Então, no nosso encontro síncrono nós vamos ver muito mais outros teoremas, inclusive um que é bem complicado, é uma demonstração bem grande, que requer muita atenção, tá certo? E eu aguardo vocês no nosso encontro síncrono. E se você não for meu aluno, de repente você pode ver essa gravação do encontro síncrono, que eu vou deixar aqui no nosso canal também, tá certo? Então, até lá e aguardo vocês, ou no encontro síncrono ou em um outro momento, porque agora com esse vídeo eu estou encerrando essa disciplina de lógica matemática, tá certo? Um grande abraço e fiquem bem.